Olá, gente. Vamos continuar então com o nosso assunto de doenças negligenciadas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença de soro e de vacina. Bom, então na aula anterior, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês que existe uma diferença entre prevenção e tratamento. Prevenção era aquela que a gente fazia antes da infecção acontecer, tratamento era aquela que a gente fazia depois da infecção acontecer. Uma das principais formas de prevenção de doenças que a gente tem disponíveis são as vacinas, tá? E no que consiste a vacina? Consiste em uma solução que tem ali o agente etiológico que causa a doença morto ou inativado, e essa solução é aplicada no nosso corpo para estimular o sistema imunológico a se fortificar e se preparar contra aquela infecção. Então, a partir do momento que a vacina ela entra no corpo, esse vírus, essa bactéria morta entra no corpo, o seu sistema imunológico consegue reconhecer isso e consegue se preparar para futuramente ele conseguir combater essa infecção de forma mais eficiente, tudo bem? E aí, quando você é infectado novamente por aquele agente etiológico, o seu sistema imunológico ele já está preparado, ele já consegue resolver essa infecção de forma muito mais eficiente. Uma coisa que é importante a gente chamar a atenção, isso foi até uma dúvida que muitas pessoas tinham durante a pandemia, que a gente passou, é se a vacina impede ou não da pessoa estar infectada. Não, gente, a vacina não impede você de ficar infectado com a doença. O que a vacina faz é preparar o seu corpo para responder melhor à infecção, à futura infecção que você pode ter. Tudo bem? Então, a vacina não impede ninguém de ficar doente. Você vai ficar doente, mas você vai pegar uma forma menos grave dessa doença, tá? Porque o seu corpo já vai estar muito mais preparado para aquela doença por conta da vacina. Bom, e aí algumas coisas importantes que também é legal a gente falar em relação à vacina, é que a vacina é uma forma de prevenção, Então, a gente toma a vacina antes da infecção acontecer. Por isso é que ela é uma forma de prevenir as doenças, tudo bem? A vacina também pode ser chamada, em alguns livros vocês podem encontrar, com o nome de imunização ativa. E o nome é imunização ativa porque é você forçando o seu próprio corpo a produzir os anticorpos, a produzir uma imunidade contra aquela doença. Por isso que é imunidade ativa, tá? E como eu falei para vocês, a vacina ela não impede que você se infecte. Ela só prepara o seu corpo para reagir melhor em caso de infecção. Uma outra questão que também é bem relevante, ficou bem em evidência durante a pandemia, é a questão da imunidade de rebanho, Como é que funciona isso? O que é a imunidade de rebanho? Existem algumas pessoas que elas não podem tomar vacina. Que pessoas são essas? Por exemplo, mulheres grávidas, tem algumas vacinas que mulher grávida não pode tomar, tá? Tem algumas pessoas que têm doenças que deixam elas imunocomprometidas, que também não podem tomar vacina, por recomendação médica. Tem algumas pessoas que, por exemplo, são alérgicas a ovo, e algumas vacinas são preparadas utilizando ovos. E aí, por conta dessa alergia, elas não podem tomar esse tipo de vacina. Então, existem pessoas que, naturalmente, elas já não podem tomar vacina. Tem uma contra-recomendação para elas tomarem essas vacinas. Como é que essas pessoas, então, elas ficam protegidas se elas não estão vacinadas? Mesmo que essas pessoas não estejam protegidas, que aqui, no caso, a pessoa não vacinada, ela está sendo representada pelo bonequinho vermelho, Então, mesmo que essa pessoa não esteja protegida, se todo mundo ao redor dessa pessoa tomou a vacina e está protegido contra aquela doença, ela acaba ficando protegida por tabela, tá? E por que essa proteção por tabela ela acontece? Porque se 99% das pessoas ali no entorno dela estão vacinadas, o agente etiológico ele fica impedido de circular. A circulação dele diminui ali naquele ambiente, porque eu tenho muitas pessoas vacinadas. Essa imunidade por tabela que essas pessoas ganham é o que a gente chama de imunidade de rebanho. E essa imunidade de rebanho ela é muito importante para proteger essas pessoas que não podem tomar vacina. Tudo bem? E aí, o que acontece se a gente tem muitas pessoas que podem tomar a vacina, mas elas escolhem não tomar?
a gente acaba tendo uma falha na vacinação, né? Ao invés de eu ter só uma pessoa não se vacinando, eu vou ter várias não se vacinando. E aí esse agente etiológico que antes não conseguia circular naquele ambiente, ele passa a conseguir circular. Como ele consegue circular mais, ele consegue contaminar mais pessoas, consequentemente, ele consegue pegar com muito mais facilidade essas pessoas que não se vacinaram, tudo bem? Então, durante a pandemia, vocês devem ter ouvido muito falar desse termo, imunidade de rebanho, né? Nós precisamos vacinar a maior quantidade de pessoas quanto é possível para atingir a imunidade de rebanho. Por que eles falavam isso? Justamente por conta disso. Quanto mais pessoas que poderiam se vacinar se vacinassem, menos o vírus circularia, consequentemente, mais as pessoas que não poderiam tomar essas vacinas conseguiriam ficar protegidas através da imunidade de rebanho. Então, por isso que é muito perigoso, por exemplo, esses movimentos anti-vacina que pregam que as pessoas não devem se vacinar, porque isso acaba causando falhas no esquema de vacinação e coloca em risco não só a pessoa que escolheu não se vacinar, como também coloca em risco outras pessoas que têm que contar, né, com essa imunidade de rebanho para ficar protegidas. Tudo bem? Por isso que a gente diz que vacinação não é uma escolha apenas individual, é um pacto coletivo. Tá? Porque a escolha de não se vacinar, ela não impacta só você, ela impacta todo mundo que está à sua volta. Bom, além da vacina, uma outra coisa que vocês também devem ter ouvido falar bastante durante a pandemia foram os soros, né? Se eu não me engano, saiu notícia de que o Butantan estava fazendo um soro contra a Covid, né? Para usar em pacientes graves de Covid. E aí, o que é o soro? O soro é quando a gente pega uma substância, né, um agente etiológico ou até veneno também, e a gente inocula essa substância em um animal de grande porte. Geralmente, aqui no Brasil, a gente usa cavalo, tá? Então, inocula ou agente etiológico que causa doença ou veneno nesse cavalo, só que em doses muito pequenininhas, né? Esse cavalo, por ser um animal de grande porte, aquele veneno, aquele agente etiológico não vai matar esse animal, nem vai fazer ele ficar muito doente. Na verdade, aquela quantidade que você coloca, como ela é muito pequena, ela é praticamente inofensiva para esse animal, mas ela é suficiente para estimular o sistema imunológico desse animal a produzir anticorpos contra aquela substância que você inoculou nele. Então, o cavalo produz esses anticorpos e a gente purifica esses anticorpos para utilizar em seres humanos, tudo bem? Um exemplo de soro que é produzido assim é o soro antiofídico, aquele soro que é utilizado para tratar pessoas que foram picadas por cobras venenosas, né? Então, você pega um pouco desse veneno da cobra, inocula no cavalo, o cavalo vai produzir anticorpos contra esse veneno, você tira os anticorpos do cavalo, purifica e aplica direto nessa pessoa. Qual é a vantagem de você utilizar o soro? Diferente da vacina, tá? Quando a gente se vacina, demora bastante tempo, pelo menos aí umas 2, 3 semanas, para você conseguir realmente ficar imunizado contra a doença, né? Então, você toma a vacina e por um período de 2 ou 3 semanas você ainda não fica imunizado contra a doença. Você só vai ficar depois dessas 3 semanas. É o que a gente chama de janela imunológica. O soro, não. A partir do momento que você coloca o soro na sua corrente sanguínea, você já está imunizado contra aquilo ali, tudo bem? Então, o soro ele tem uma ação muito mais rápida em relação à vacina. Uma outra diferença entre o soro e a vacina é que o soro ele é utilizado depois que você pega a doença, tudo bem? No caso lá da Covid, do soro que o Butantan estava produzindo, eles falaram exatamente isso, que era um soro que eles estavam produzindo para ser utilizado em pacientes que já tinham pegado a Covid e que estavam com a forma grave da doença, tudo bem? Então, a vacina ela era uma forma de prevenção. O soro ele é uma forma de tratamento da doença, tudo bem? A vacina você toma antes da doença acontecer, o soro você toma depois da doença, né, ou do veneno, do envenenamento acontecer, tudo bem? Bom, então o soro, como eu falei, ele é uma forma de tratamento, tá? E não de prevenção. E por conta disso, ele é chamado de imunização passiva.
Por que imunização passiva? Porque o seu corpo, o corpo de quem vai receber o soro, não tem trabalho nenhum para produzir os anticorpos. Ele já recebe esses anticorpos prontos passivamente. Por isso que o nome é imunização passiva, ok? Bom, gente, é isso. Então, nos próximos vídeos, a gente vai começar falando sobre as principais doenças que vocês podem encontrar na prova de vestibular de vocês. Então, até a próxima.